bem. Muito bom dia a todos, mais uma vez. Portanto, hoje vamos falar aqui sobre este aviso que está aberto até dia 31 de maio, que é um aviso que visa o apoio à renovação e ao aumento do desempenho energético dos edifícios de serviços. Iremos falar do aviso em si e também já do formulário de candidatura. Pretendemos que as instituições também saiam aqui um pouco capacitadas a perceber caso pretendam apresentar a candidatura, o que é que necessitam a nível de documentação e até da sua elaboração. A candidatura não é muito difícil de ser submetida. Temos uma novidade, saímos aqui do escopo normal da Segurança Social e temos aqui uma entidade gestora diferente, é o Fundo Ambiental. A informação presente no site do Fundo Ambiental não é muito esclarecedora, não existe um contacto telefónico para retirar dúvidas, apenas um e-mail. E normalmente quando se faz questões eles remetem-nos para umas facs que estão disponíveis no próprio site da entidade e que também está disponível na plataforma CRPSS. Portanto, o presente aviso objetiva o financiamento de medidas que fomentem a eficiência energética e de outros recursos e também a produção de energia de fontes renováveis em regime de autoconsumo. Pretende efetivamente apoiar medidas que conduzam em média a pelo menos 30% de redução do consumo de energia primária dos edifícios intervencionados e contribuir para uma redução em 20% do consumo de água de abastecimentos nestes edifícios. São elegíveis candidaturas de edifícios presentes em Portugal continental e são beneficiários pessoas singulares ou coletivas proprietárias de edifícios de comércio e de serviços. Tanto o setor privado existente, tem de existir atividade comercial nesse edifício, incluindo também, obviamente, as entidades que atuem na área do turismo e as entidades da economia social. A definição de proprietários também partilhamos aqui convosco, é o titular de um direito de propriedade, abrangendo-se ainda nesse conceito de titular de um direito de gozo sobre o edifício que deste tenha controle. Aqui estamos a referir-nos claramente aos contratos de comodato que algumas entidades têm com outras entidades, sendo que a entidade, a instituição que fizer candidatura terá de ter faturas de eletricidade em seu nome, que é o nosso comum, nosso normal. Não é? Existe uma panóplia bastante grande de tipologias de intervenções, da 1 a 5, nós deixamos nota a que muitas das ações, existem regras muito específicas e que vocês devem ter muito cuidado, caso planeiam fazer uma candidatura, em analisar no anexo 2 do próprio aviso. O engenheiro Romualdo irá agora partilhar aqui connosco o que é que significam estas tipologias de intervenção. Engenheiro? Sim, eu sei. Eu estava à espera que me desse a palavra. Pronto. Como a doutora Sara disse, existem 5 tipos de tipologia. Esta é a primeira, que tem a ver com o envolvimento opaco e envidraçado dos edifícios. É a primeira tipologia. Depois esta tipologia tem 4 subtipologias. Isto aqui tem que ter em atenção, porque as subtipologias também contam para a avaliação, que terá que ter, como iremos ver posteriormente, uma nota mínima de 2,50 pontos para a candidatura ser elegível. A primeira subtipologia é a substituição de vãos envidraçados, que são eles janelas ou portas, por outros mais eficientes, enquanto que a segunda subtipologia é a intervenção através da incorporação de soluções de arquitetura bioclimática, enquanto que a terceira subcategoria tem a ver com o isolamento nos elementos da envolvente opaca, como a cobertura e as paredes exteriores, e também os pavimentos, e a quarta tem a ver com equipamentos que promovam a ventilação natural no interior dos edifícios. Estas subtipologias, na minha opinião, podem eventualmente tornar a candidatura elegível em complemento com outras subtipologias, outras medidas de eficiência energética que iremos ver mais à frente, contudo para o valor de 200 mil euros. Não me parece que vá ser a melhor solução, até porque para elas terem algum impacto no edifício, provavelmente na maioria dos edifícios teria que ser um valor superior a 200 mil euros, mas também
Mesmo assim, ainda vejo outras medidas de melhoria que custam muito, têm um valor muito menor de implementação e que têm muito mais impacto na eficiência energética de um edifício de comércio e serviços, pela minha experiência, que iremos ver já mais à frente. Pode avançar o slide, doutora Sara. Pronto, os requisitos por tipologia. Na primeira, a substituição dos vãos envidraçados, podendo ser eles janelas ou portas, por outros mais eficientes, em que as janelas e as portas devem possuir etiqueta energética emitida pelo sistema classe mais ou equivalente quando aplicável. Deve ser emitida uma etiqueta por cada janela substituída ou nova, com o número de série relativamente ao ID da classe mais, diferente e único, sempre que possível, na fatura ou recibo com as despesas discriminadas por janela. As etiquetas devem ser emitidas por empresa fabricante aderente ao sistema de etiquetagem classe mais. Se a empresa for instaladora não fabricante de janelas e não for aderente ao classe mais, não deverá constar no diretório de empresas, pronto. São também consideradas elegíveis as despesas com a instalação de proteções solares fixas ao paramento ou vão e aplicadas pelo exterior. E as intervenções para a instalação das proteções solares referidas no ponto anterior devem acompanhar a obra de substituição de janelas e ou portas candidatas ao programa. Depois o ponto 2, que são intervenções para a incorporação de soluções de arquitetura bioclimática. Alinhar as soluções propostas devem seguir as regras de boas práticas aplicáveis designadamente e conforme aplicável nos conceitos bioclimáticos para os edifícios em Portugal. E na linha B, as intervenções devem ser objeto de projeto específico e memória descritiva elaborada por técnico competente ou pela empresa fornecedora. Todos estes requisitos vão estar no anexo 1, salvo no anexo 1 do programa do aviso. Portanto, devem lê-lo com muito cuidado, não só para estas subtipologias, mas também para as subtipologias que iremos ver de seguida. Estão lá descritos todos os requisitos que devem ter cuidadosamente. A segunda tipologia é a intervenção em sistemas técnicos. Nesta tipologia já temos 7 subtipologias. A primeira são ações que, visam a otimização dos gases fluorados dos sistemas existentes ou substituição de refrigerantes com base natural ou alternativos. Isto quer dizer, provavelmente, substituir vão eventualmente ar-condicionados já antigos com R22 por um fluido frigorígeno mais eficiente e amigo do ambiente. A segunda tipologia tem a ver com promotadores de calor para os sistemas de água quente sanitárias, eventualmente promotadores de calor que já estejam em funcionamento deficiente, substituir por novos. A terceira subtipologia tem a ver com a instalação ou substituição de sistemas AVAC, eventualmente para edifícios que contenham sistemas da AVAC e queiram instalar sistemas da AVAC, esta pode ser uma medida interessante, e mesmo os edifícios que tenham sistemas muito antigos, porque o AVAC vai acabar por ter um impacto significativo na eficiência energética do edifício, bastante significativo, portanto, na minha opinião, é uma boa medida de melhoria a considerar. Instalação de isolamento térmico nos sistemas de produção e armazenamento, eventualmente os sistemas técnicos, normalmente até de AQS, em que o isolamento já esteja concluído. Esta medida quer dizer que poderão instalar ou substituir o isolamento existente. Ações em sistemas de iluminação interior e exterior, considerando apenas a substituição integral das luminárias, ou seja, esta medida de melhoria quer dizer que poderão substituir as vossas luminárias existentes por luminárias do tipo LED, mais eficientes, para terem algum impacto na eficiência energética do edifício. E as restantes medidas têm a ver com a gestão técnica do edifício. Por exemplo, para os sistemas de bombagem, incluir variadores eletrónicos de velocidade, e para o edifício em si, incluir sistemas de gestão técnica centralizada para diminuir os consumos energéticos do edifício, através de sensores que permitam a regulação da iluminação ou o controle por ocupação, entre outros. Pode avançar, doutora Sara. Na terceira tipologia, que tem a ver com a produção de energia com base em fontes de energia renováveis para autoconsumo, temos várias subtipologias. A primeira, que é a que eu considero, na minha opinião, a melhor medida para vocês implementarem, que é o sistema solar fotovoltaico. Por experiência própria, essa medida tem um grande impacto na eficiência energética do edifício e costuma ser uma medida que
tem pouco custo em comparação com as outras e é de fácil de implementação em comparação com as outras. Portanto, na minha opinião, esta medida é uma medida que vocês devem ter mesmo em conta se querem obter uma candidatura elegível, ou seja, com a pontuação mínima de 2,5 pontos. A segunda subtipologia, que é a instalação de sistemas de aquecimento ou arrefecimento ambiente, designadamente bombas de calor. Portanto, bombas de calor, eventualmente, se quiserem substituir a vossa caldeira por uma bomba de calor, mas não vai haver assim grande impacto. Contudo, a medida seguinte, sistemas solar térmicos para produção de água quente, para mim é outra medida que também terá um impacto significativo na vossa eficiência energética do vosso edifício, principalmente se este não tiver um sistema de solar térmico. Se não tiver um sistema solar térmico, é uma boa oportunidade para solicitarem essa medida de melhoria neste aviso e assim melhorarem muito a eficiência energética do vosso edifício e diminuírem muito as vossas contas de gás ou até eletricidade se tiverem bombas de calor. Esta aqui recomendo que considerem mesmo a sua utilização. E a outra que é caldeiras a biomassa, em que, pronto, essa medida, apesar de até ter um bom impacto na eficiência energética do edifício, tem o problema da manutenção, dos custos de manutenção, que nem sequer estão previstos neste aviso. Portanto, considero muita cautela nesta medida, sinceramente. Apesar de, pela minha experiência, conseguir diminuir muito a eficiência energética do edifício, pois o que antes era um combustível fóssil, agora é um combustível renovável, ela tem custos de manutenção e mesmo de instalação muito grandes em comparação com uma solução normal a gás natural ou bomba de calor. Portanto, recomendo muita cautela. Pode avançar, doutora Sara? E pronto, as últimas duas tipologias de intervenção é relativamente à eficiência hídrica. Pronto, esta tem 3 subtipologias e tem que ser recomendada por técnicos Aqua+. Consiste na substituição de dispositivos de uso de água por outros mais eficientes, a instalação de sistemas de aproveitamento de águas residuais e implementação de soluções que monitorizem o consumo inteligente e o controlo da água. E depois ainda temos ações e materiais, que no fundo são os custos que vocês podem ter no certificado energético ou os custos que vocês podem ter em auditorias e elaboração dos documentos por parte dos peritos qualificados ou projetistas para as vossas medidas de melhoria serem submetidas à candidatura. Todos esses custos podem ser submetidos nestas duas subtipologias. Muito bem. Não podemos fazer uma candidatura que só preveja 2 tipologias, a 4 e a 5. Obrigatoriamente, a candidatura terá de incluir uma das medidas presentes nas tipologias 1 a 3, que acabamos de analisar. Ao nível de financiamento, nós temos aqui um valor máximo de subvenção não reembolsável, isto é, fundo perdido de 200 mil euros. A taxa de comparticipação é de 70% sobre as despesas elegíveis, vamos ver um bocadinho mais à frente, sendo que ao nível das ações e materiais, isto é, ao nível da tipologia número 5, existe um teto máximo de consideração de despesa elegível, que é 10% sobre o investimento previsto nos pontos 1 a 4. Está bem? Portanto, as candidaturas têm um prazo máximo de execução de 24 meses, sendo que estes 24 meses iniciam-se na data da assinatura do termo de aceitação e contam e terminam obrigatoriamente com a submissão na plataforma, feito através da plataforma do certificado energético final, ex post. Obrigatoriamente os projetos têm de ter início até 180 dias após a data de assinatura do termo de aceitação. Portanto, temos aqui estas obrigatoriedades, portanto, 2 anos de candidatura, inícios no máximo até 180 dias após a data de assinatura do termo de aceitação, e a candidatura só finaliza e só é bem finalizada sem perigo de vir a ser depois interferida nos seus pagamentos com a submissão do certificado final ex post, está bem? Elegibilidades, como sabemos, nós temos inúmeras elegibilidades, no entanto aqui
neste aviso, as elegibilidades passam muito pelas regulamentação, pelo cumprimento da legislação e regulamentação nacional e comunitária ao nível do desempenho energético das soluções instaladas. Devem ser sempre apresentadas as fichas técnicas e os estudos que evidenciam as melhorias, portanto, a informação que nós temos de submeter, tanto na candidatura como na execução da mesma, depois também com os pedidos finais, e chamamos mesmo a atenção ao anexo 1, que ele estabelece critérios muito específicos de cada uma das medidas que pretendam candidatar. Nós como também depois o engenheiro poderá ensinar ou até partilhar aqui o seu conhecimento, nós poderemos ter um certificado energético por edifício ou um certificado energético pelos vários edifícios, e a candidatura é realizada com base no certificado energético. Ok? Portanto, eu posso ter um certificado, uma candidatura por um edifício, mas também posso ter um certificado e uma candidatura pelo conjunto de edifícios. Está bem? As tipologias de intervenção deverão resultar sempre de uma auditoria energética, sempre realizada por técnicos qualificados para os mesmos, e apenas são aceitos auditorias energéticas que suportem a emissão ou a atualização de certificados com data posterior a 1 de julho de 2021 e que possibilitem a identificação de medidas de melhoria e demonstrem a execução das referidas das tipologias que vocês submeterem em cada candidatura. Já referi há pouco, sempre que nós não submetermos certificado energético, a candidatura será excluída ou é considerada não elegível. Tá bem? O prazo de término das candidaturas é até 31 de maio de 2022 ou então até ao limite da dotação orçamental. Para a elaboração da candidatura teremos de submeter diversos documentos, a grande parte deles é ao nível da certificação energética. Portanto, temos um formulário que está disponível, a entidade faz um registro na página do Fundo Ambiental, fica com um login e através desse login cria a sua candidatura e submete e depois faz a sua gestão. Teremos de submeter diversos documentos. Portanto, o primeiro documento inicia-se com a identificação da entidade, nomeadamente ao nível da sua constituição. Também pedem a identificação do NIPC e a declaração de não dívida à TI e à Segurança Social. Relativamente à candidatura em si, às tipologias, devemos submeter um documento comprovativo da titularidade ou outro documento idóneo. E peço sempre a atenção, nós quando fazemos candidaturas para a Segurança Social, eles pedem-nos sempre a certidão permanente do registro predial. Eles aqui não nos dizem claramente o que é que consideram como documento comprovativo de titularidade, mas se tiverem essa oportunidade de submeter esse documento, eu aconselho a submeterem, porque efetivamente é o único documento que nos dá, que dá a certeza absoluta que aquele edifício pertence àquela entidade. Ok? Para as tipologias 1 a 3, é obrigatória a submissão do relatório da auditoria energética, realizado por técnico reconhecido no âmbito do SCE. Para as tipologias 4, teremos de apresentar os estudos e relatórios de auditoria de eficiência energética. Não sei se aqui com estas o engenheiro nos pode ajudar aqui com a justificação e evidência, estes metros cúbicos por ano. Metros cúbicos por ano. Relativamente a isso, pronto, como eu disse, eu não sou técnico mais nessa parte da eficiência hídrica, mas só que basicamente o que eu entendo aí do relatório da auditoria de eficiência hídrica, dos metros cúbicos por ano, o caudal é no fundo a quantidade de água que está previsto pouparem por ano. E pelo que eu vi nos critérios, se tivermos 20%, já temos a pontuação máxima nesse item até. Muito bem. Sim. Teremos então também de anexar o certificado energético, acompanhado do relatório da auditoria energética, relativamente à situação inicial, e no qual identifica então as melhorias propostas.
teremos também esse certificado, esse relatório da auditoria terá de descrever o edifício a intervencionar e também fazer uma descrição técnica de cada uma das intervenções propostas. Um caderno de encargos com o respectivo mapa de quantidades, trabalhos e orçamentos devidamente discriminados. Um plano de trabalho sucinto e com um cronograma financeiro, isto se a intervenção durar mais que 12 meses. Depois temos aqui alguns documentos que são solicitados e que estão anexos à candidatura, que é a declaração de empresa única, e aqui como declaração de empresa, aqui o conceito de empresa única é a NIF, e se a entidade pertence, não é o nosso caso, porque nós somos instituições, não pertencemos a nenhuma outra entidade, ninguém nos detém, não é? Portanto, aqui não é o nosso caso, portanto, aqui como empresa única é entidade única. A declaração relativa à inexistência de qualquer outro auxílio, incluindo auxílios mínimos, conforme o anexo. Portanto, isto, ao nível dos auxílios mínimos, trata-se de regulamentação da União Europeia, que também no nosso caso não é aplicável, porque eles consideram auxílios mínimos a qualquer tipo de financiamento público que seja suscetível de afetar trocas comerciais intracomunitárias. Portanto, nós, no nosso trabalho, as instituições não fazem, não prestam serviços intracomunitários, não é? Portanto, no nosso caso também não se aplica. Portanto, se metemos a declaração a dizer que não oferimos nenhum tipo de auxílio minis, em 3 anos que eles pedem a significação. A declaração de candidato da existência de licenciamentos necessários para a instalação de equipamentos e ou intervenção em fachadas, quando aplicável. Portanto, há intervenções que podem ser obrigadas a licenciamento e outras não. Portanto, caso façam intervenções em fachadas, terão de fazer o devido licenciamento na Câmara Municipal, sendo que se forem obras de escassa relevância não serão obrigados a fazer este licenciamento. E um guião relativo à ferramenta auxiliar de cálculo do mérito do projeto, que depois também o engenheiro terá aqui a oportunidade de nos explicar um pouco como é que ela funciona, mas da minha perspectiva, se vocês fizerem uma candidatura, peçam e incluam isso como trabalho a ser feito pelo técnico que irá, ou pelo perito que irá vos ajudar aqui com as auditorias energéticas, porque a grande parte da informação desta candidatura sairá da informação presente nas auditorias e nos certificados ex-ante, está bem? Já veremos um bocadinho mais à frente o que é este Excel. Então, como é que isto irá funcionar? Existirá uma primeira fase de decisão das candidaturas, que é a verificação do enquadramento da candidatura nas condições do aviso, portanto, vão avaliar os critérios de admissibilidade, os valores, portanto, vão ver se a candidatura está bem feita, está bem enquadrada. Caso esteja, passará para a fase seguinte, caso não, será, como já estamos habituados a isso, será proposto um indeferimento, sendo que será sempre dado-nos a oportunidade, em sede de audiência prévia, de expormos os factos que acharmos convenientes sobre a nossa candidatura realizada. Na segunda fase irá então existir o apuramento do mérito da candidatura, que o engenheiro já nos foi falando daquilo, precisamos de 2,5 de pontuação para a candidatura ser aprovada. Caso, obviamente, a candidatura não seja avaliada nesse sentido, teremos sempre, obviamente, depois também a possibilidade da audiência prévia para também expormos os nossos factos, para que haja uma reavaliação da mesma. Portanto, e só aí é que a candidatura então será aprovada. Ao nível esta avaliação do mérito, qualificações finais, portanto, vou pedir aqui ajuda ao engenheiro para nos explicar aqui estes critérios. Engenheiro, força. Certo. Pronto, relativamente, já agora, doutora Sara, as questões... É no final. É no final, exato, sim. Eu estou a ver aqui nos comentários várias pessoas a perguntarem se eu explicar as questões, é só por causa disso. Pronto, relativamente à classificação final, temos aqui os 5 critérios de seleção. O primeiro critério, e o que conta mais, é a redução dos consumos de energia primária. Temos aqui discriminada mesmo a sua classificação, em que basicamente após o relatório de auditoria energética, o perito qualificado vai calcular a classe energética do edifício.
ex ante, e depois vai estudar a medida de melhoria e avaliar a redução da mesma na energia primária do edifício. Se a redução for entre 15% a 30%, temos 1 ponto. Se for de 30% a 35%, temos 3 pontos. 35% a 40% temos 4 pontos. Maior que 40%, temos 5 pontos. Mediante a redução dos consumos de energia primária, também temos, consequentemente, a redução anual das emissões de gases de efeito de estufa, calculada também com a base aliás, a folha de cálculo calcula automaticamente também este item, e temos de 1 a 5%, 1 ponto, 5 a 15%, 2 pontos, 15 a 35%, 3 pontos, 35 a 50%, 4 pontos, e maior que 50%, 5 pontos. Depois, na folha de cálculo eu já testei isso, a racionalidade económica das intervenções, ou seja, basicamente temos a energia poupada em cada intervenção a dividir pelo preço, ou melhor, até o contrário, é o preço de todas as intervenções no global, de tudo o que estamos dispostos a gastar, todas as despesas elegíveis, a dividir pela energia poupada. Isso aí dá-nos 1 ponto se for maior ou igual que 20.000 euros por TEP, 2 pontos se for entre 20.000 e 15.000 euros por TEP, 3 pontos se for entre 15.000 e 10.000 euros por TEP, 4 pontos se for entre 10.000 e 5.000 euros por TEP, e 5 pontos se for menor do que 5.000 euros por TEP. Depois, o quarto critério são as subtipologias incorporadas, ou seja, das tipologias que vimos anteriormente, as subtipologias que consideramos. Por exemplo, na tipologia 1, se considerássemos todas as medidas da tipologia 1, que são 4, já teríamos 4 pontos, estamos a entender? Ou seja, subtipologia não é tipologia. E mais, no cálculo da linha D, não contam as subtipologias 5.1 e 5.2, que estão relacionadas com o certificado energético e os gastos com o perito. Essas não contam na linha D. Vale também 5%, mas vale alguma coisa, pode ser o contar ou não. E depois, ainda na linha E, temos a eficiência hídrica, que deve ser feito o relatório de auditoria por um perito Aqua+, em que, se provarmos que a redução do consumo de água for superior ou igual a 20%, temos a pontuação máxima. Uma vez mais, também aqui só conta 5%. Estas duas últimas são as que têm menor impacto na classificação final, que tem que ser 2,50 pontos. Como eu volto a repetir mais uma vez, eu acredito plenamente que com o solar térmico e o solar fotovoltaico, até talvez só com uma delas, consigam atingir os 2,50 pontos. Podem também complementar com outras medidas de eficiência energética, se quiserem aproveitar, mas acho que essas duas devem ter em forte consideração para a vossa candidatura. Então, o que são despesas elegíveis e não elegíveis? São despesas elegíveis as que estão articuladas com o anexo 1, portanto, com o que é financiável neste aviso, sendo que são elegíveis os custos com a aquisição e instalação de soluções novas, sempre excluindo o IVA, ok? Sendo que nós, isto é considerado ativo fixo ou obra, conseguimos restituir 50% do IVA. São ainda consideradas despesas elegíveis todas que foram pagas e ou faturadas e ou pagas na totalidade desde 1 de fevereiro de 2021, com a identificação do candidato, da entidade, obviamente, isso é uma fatura em nome da entidade, e com a discriminação dos trabalhos e despesas realizadas especificamente para a tipologia de intervenção candidata. Tem ainda de cumprir, obviamente, com todos os requisitos de legislação tributária e contributiva a nível nacional. São também despesas elegíveis as que constarem no caderno de encargos e não são elegíveis as despesas objeto de financiamento por outros programas nacionais ou comunitários, como já nos é normal. Não são elegíveis despesas da aquisição de terrenos ou edifícios ou de imóveis, construção ou obras de adaptação de edifícios, independentemente de serem necessárias à implementação das medidas de eficiência energética, aquisição de contadores inteligentes de energia instalados ou requeridos por distribuidor de energia, aquisição de serviços de eletrodomésticos, despesas com recursos humanos da entidade beneficiária, custos com manutenção e operação de tipologias a intervencionar a implementar, aquisição de bens em estado de uso, portanto temos sempre de adquirir bens novos, despesas com realojamento temporário de utilizadores do edifício intervencionado, despesas associadas a outras intervenções no edifício que não se encontrem relacionadas com as tipologias elegíveis, não é? Com as intervenções elegíveis,
despesas com licenciamentos, direção e fiscalização de obra, IVA, multas, penalidades e custos de litigação. Okay? Portanto, só é elegível as despesas com aquisições de bens e instalações, dependendo no anexo 1 de cada tipologia. Okay? Vai variando. Portanto, também ter esse cuidado. Portanto, isto financeiramente é realizado através de um reembolso inicial, 30%, se a entidade assim pretender, e depois serão feitas pedidos de pagamento a nível de reembolso de faturas. Caso tenhamos um projeto que tenha diversas faturas diferentes, podemos ir fazendo os pedidos de pagamento de cada fatura. Ou então, não solicitamos adiantamento e vamos só fazer reembolsos. Portanto, as faturas têm de ser datas, já falamos, data posterior de fevereiro, com o NIF da entidade, com os trabalhos discriminados, bem como os documentos comprovativos da implementação das intervenções. Terá de ser sempre o descritivo, terá de ter aprovado o caderno de encargos e incluir detalhe suficiente que permita relacionar a despesa com os trabalhos realizados. O certificado energético final válido acompanhado de respectiva auditoria, portanto teremos de, no pedido de pagamento, identificar também, já falamos há pouco, o certificado final, registro fotográfico ex ante e ex post, portanto vamos fazer um registro fotográfico do pré, do antes e do depois, um relatório de execução dos testes de ajustamento adequado, não sei se aqui o engenheiro nos pode explicar o que é que isto é. Está discriminado até no anexo 1 o que é que são os relatórios de execução e também está na lei e é como eu vos digo, também o técnico de manutenção que tem que vir no certificado energético tem que assegurar que esses relatórios são executados, mas eles estão indicados no anexo 1 para isso, e estão só relacionados até com a parte da climatização, a parte da iluminação e a parte dos sistemas solares, térmico e fotovoltaico. Apenas nessas duas tipologias, 2 e 3. Sim, e depois exatamente. Outros documentos específicos que estão neste anexo 1, portanto a importância deste anexo 1 também na execução da candidatura, não só, da execução digamos, da operação, do projeto e não só na candidatura, está bem? Temos sempre, a entidade gestora é o fundamental, como já referi há pouco, pode sempre nos auditar para verificar se foi executada a candidatura que foi paga ou proposta. E nestas ações terão de ser sempre acompanhadas pelos peritos qualificados do SCE, que tenham emitido o certificado energético, os TRMs ou os TIM 2, está bem? Desculpem. A decisão de seleção da candidatura será apresentada no prazo de 60 dias úteis, a contar a data da apresentação da mesma. Este prazo pode ser suspenso caso haja algum pedido de esclarecimento, está bem? Também dizem, o fundamental diz também que irá proceder à divulgação pública dos resultados das avaliações, bem como a lista final das entidades beneficiárias e das operações que tenham sido aprovadas no seu site. Deixamos aqui notas de informação obrigatória. Deixo nota que, como isto é considerado obra, teremos de fazer contratação pública, se estivermos a falar de intervenções superiores a 25 mil euros, independentemente de sermos ou não entidades adjudicantes, com base na definição da segurança social. Caso nós sejamos obrigados a contratação pública por causa de sermos maioritariamente financiados com base nos acordos de cooperação, façam obrigatoriamente contratação pública. Os limites, já sabem, já os vamos conhecendo, para os diversos tipos de procedimentos. Portugal 2020, a PRR também, União Europeia, obriga a que sejam cumpridos os critérios de igualdade de oportunidades e de género. Também temos de cumprir com o Regulamento Europeu de Tratamento de Dados Pessoais e teremos de fazer a devida publicitação dos apoios, que será depois dada a conhecer, mas com base na informação que temos dos outros dois avisos que já trabalhamos. Aqui será a placa
a placa a inserirmos do aviso. Desculpem. Ao nível da apresentação da candidatura, devem pedir o login da entidade, no site fundamental. Desculpem. Entrar no link de candidatura e abrir a candidatura. Fazer aqui novo. Está bem? Eles deixam aqui algumas notas iniciais relativos a algumas recomendações relativas à plataforma. A plataforma não é muito friendly, como vão poder ver aqui um bocadinho mais à frente, e dizem também quais são os tipos de documentos e quais são os browsers que são melhores para a utilização da plataforma. A candidatura, como vão ver, é muito simples. Temos três grandes campos para preencher. É o campo do resumo da operação, entidade beneficiária e candidatura. Em resumo da operação, vamos dar um nome ao projeto. Certificação energética, por exemplo, o Centro Paroquial Matosinhos, e vamos descrever a operação e quais são os seus objetivos. E também identificar a calendarização prevista da operação. Aqui devem ter cuidado, nunca um período superior a 2 anos. Está bem? Continuando no mesmo link, teremos então daqui de ir buscar informação para o engenheiro para nos ajudar ao certificado, penso eu, correto? Exatamente. Aliás, esta aqui nem é o certificado, é a informação que está no guião. A informação que der no guião temos que submeter aqui quanto nós vamos reduzir, quer em termos de consumos de energia primária, quer em termos de redução de emissão de gases de efeito de estufa, a redução do alto consumo de água e depois a classificação final que dá no guião, que está indicada no guião. Eventualmente vocês podem pedir a ajuda do perito qualificado para preencher estas partes e também o valor estimado que vamos considerar no guião, que também já submetemos no guião, mas vamos voltar a colocar aqui. Uma vez mais, se tiverem alguma dúvida relativamente ao que colocar em termos de energia ou em termos até de valor estimado, peçam ajuda ao perito que contratarem. É a melhor solução. Ao nível de financiamento, estamos aqui preencher informação sobre o investimento que pretendemos levar a cabo, ok? Por tipologia. Então, esta informação vai ser um bocadinho de tratamento mais fino no Excel, que depois vamos também aqui analisar. Valores sempre sem IVA. Aqui nas ações e materiais, já referimos que este valor nunca pode ser superior a 10% da soma das tipologias 1 a 4, está bem? Ao nível da entidade beneficiária, vamos preencher os dados da entidade, né? Vamos identificar a instituição, morada, NIF, CAI, principal, telefone, IBAN, e o interlocutor técnico. Portanto, o responsável, digamos, nós estamos habituados ao responsável da candidatura. E então começamos a inserir documentação, tá bem? Vamos declarar conceder autorização ao fundamental para a consulta da situação tributária, isto é, basta colocarmos o pisco e submetermos aqui a certidão de não dívida válida para eles verificarem depois até, durante a sua execução, que a entidade mantenha a não dívida destas duas entidades. Obviamente, teremos de ir aos sites, ao portal da Segurança Social, dar permissão ao Fundo Ambiental e também ao site da AT, dar permissão para a consulta do Fundo Ambiental da nossa situação tributária. Temos então também de colocar o comprovativo de titularidade de edifícios. Eu deixo-vos nota, como falei há bocadinho, do que estamos habituados. Tentemos colocar a certidão permanente do registro predial, se tivermos, bem como se tivermos um contrato de mandato ou um contrato de arrendamento, colocar o mesmo, adicionar o mesmo. Esta declaração de empresa única é um anexo do próprio aviso, é uma declaração muito simples, em que nós vamos selecionar a informação que nos é
que nos é devida. A declaração relativa a qualquer outro auxílio mínimos também é uma declaração que está no aviso, portanto, teremos de preencher, identificando que não recebemos nenhum auxílios de Estado ao abrigo do regulamento mínimos dos anos do exercício financeiro 19, 20 e 21. Declaração de existência de licenciamentos necessários para a instalação de equipamentos. Também é uma declaração que é o anexo 5º, em que nós, para os devidos efeitos da apresentação de candidatura, dizemos que temos as licenças necessárias, ou então que o projeto, a operação não está sujeita a licenciamento. Mas estas questões devem sempre analisar, se necessário, com um arquiteto ou até com a Câmara, a ver se necessitam ou não o vosso projeto especificamente, se precisam ou não do licenciamento. E então vamos identificar o edifício que vamos intervencionar, ok? Portanto, ano da licença de habitação, ou então do funcionamento da licença de utilização, artigo matricial, depois vamos selecionar o tipo de edifício, o tipo de utilização predominante e a área total de pavimento dos edifícios, do edifício em metros quadrados. Continuamos com a identificação, então, da tipologia de intervenção, vamos dizer quais são, assinalar quais são as tipologias de intervenção que vamos nos candidatar, da 1 à 5, e vamos anexar a auditoria energética ou relatório de peritagem realizado por técnico. Vamos identificar a data e vamos colocar o certificado ex ante, que também tem um código, não é? Tem um número de certificado. Vamos adicionar a memória descritiva, se for obrigatória, o caderno de encargos, o plano de trabalho sucinto, para obrigatório apenas para intervenções superiores a 1 ano, e o guião relativo à ferramenta auxiliar. Eu vou pedir aqui ao engenheiro, vou interromper o compartimento e ele vai partilhar o Excel, que é o tal Excel que vos falamos, que deve ser feito em conjunto com o perito. Aqui no Excel, a primeira página é uma ajuda que sinceramente também não ajuda assim tanto, mas pronto, é uma ajuda sobre o que cada folha deve ter ou fazer, ou o que é que está lá contido. Na primeira folha, pronto, isto aqui é algo que é efetivamente banal de preencher, é a morada do vosso edifício, é a localidade, o concelho. Depois, quando tiver o certificado energético concluído, é o número de certificado e a data de emissão e validade. Também a área útil do edifício. A área útil é determinada pelo perito qualificado, não é a área útil que aparece na caderneta predial, é uma área útil calculada com base no que está indicado na ADED, e também o número de edifícios a intervencionar. Depois aqui, para efeitos meramente didáticos, eu coloquei consumos estimados de 200 mil e 10 mil para a eletricidade e para o gás natural. Isto aqui foi meramente para testar a folha de cálculo, não a levem como valores reais. O consumo de água não testei, mas pronto, seria 0 no meu caso, porque eu não posso certificar essa parte da instalação. As únicas folhas em que temos que mexer em alguma coisa é a folha 1 e a folha 2, e as restantes folhas são calculadas automaticamente por defeito. Na folha 2, estamos aqui, pronto. Para cada uma das tipologias que falamos anteriormente, temos algumas linhas, por exemplo, subtipologia 1, subtipologia 2, aliás, tipologia 1, tipologia 2, tipologia 3. Para a biomassa temos até linhas guardadas em exclusivo, tipologia 4 e tipologia 5. Pronto. Pelos testes que eu fui fazendo à folha de cálculo, por exemplo, nesta tipologia, considerando uma subtipologia, substituição de luminárias, e já estava aqui feito automaticamente, substituição de luminárias, medida de melhoria incluída no certificado energético ou auditoria energética. Eu ponho que sim, desta vez pus que sim. Escolhi a subtipologia em que se enquadra, que é 2.5. Pronto, escolhi o edifício onde ela é aplicada, chamei-lhe edifício A, é uma vez mais para meios didáticos. Aqui a potência também foi para meios didáticos, pus que era 10 kW, pus que eram 10 unidades. Espera aí. E depois indiquei que ia permitir diminuir 10.000 kWh de energia elétrica, esta medida de substituição. Estão a perceber? Ou seja,
Substituindo as luminárias por luminárias LED, iria diminuir 10 mil euros. De seguida, também verifiquei que destas colunas onde temos que colocar os preços, a única que afeta a classificação final, que está aqui na folha de seleção 4, a classificação final, nomeadamente aqui no Euros por TEP, a única que afeta é a coluna 2. Ou seja, se eu modificar aqui puser 1000 euros, aqui já desceu para 488 euros por TEP. Ou seja, ficou mais barato. Estão a entender? Ficou mais barato, teve uma melhor pontuação. Se eu, por sua vez, puser aqui 10 mil euros ou 100 mil euros, podemos ver que vai aumentar muito mais e vai diminuir a nossa classificação final, apenas esta. E podemos, por sua vez, por exemplo, nas outras duas colunas, podemos meter 100 mil euros. As colunas, a primeira coluna é o investimento total. Sim. Okay? Portanto, espera aí, doutora Sá, não interrompa o meu raciocínio, eu já tinha a pedir ajuda relativamente a isso. Eu estou só aqui a demonstrar que não afeta nada aquela classificação. Ou aqui também podemos pôr isto e, como podem ver, a classificação final não se alterou. Portanto, estas duas colunas, até ia passar a palavra à doutora Sara, porque eu pessoalmente não estava a conseguir chegar ao que é que elas poderiam ser. Portanto, doutora Sara... A primeira coluna, a coluna W, é o investimento total do projeto. Neste caso, desta medida, obviamente, por medida, que inclui, não é, o IVA. A coluna X é a despesa elegível, portanto, o IVA numa compra de luminárias LED, o IVA não é elegível, portanto, colocamos o valor sem IVA, e na coluna Y, pede-nos para colocar o valor, o investimento não elegível, que neste caso seria o IVA. Portanto, vocês vão ter de ver, mediante cada tipologia, cada fornecimento, o que terão em cada despesas para aquela tipologia, o que será um investimento elegível e um investimento elegível para preencherem estas 3 colunas, está bem? Certo, e depois aqui, deixo só aqui até tirar a parte do Zoom, temos aqui o documento de suporte do investimento. Eu coloquei fatura, mas podia ser outra coisa qualquer, podia ser caderno de encargo, podia ser orçamento, podia ser o contrato, e pus também as datas. Isto aqui é uma vez mais para efeitos didáticos. São as datas de início e datas de fim da operação. Exatamente, sim. Pronto, isto aqui é uma subtipologia. Também pus aqui para o solar fotovoltaico a mesma coisa. Preenchi também a potência de pico instalada, pus que era 3 metros quadrados por painel. Pronto, uma vez mais isto aqui, efeitos didáticos. E depois disse que ia poupar 50 mil euros de energia elétrica. Até podemos ver agora fazer a experiência. Ok, com 50 mil euros temos 29,41%. Vamos meter 100 mil kWh. 100 mil kWh, certo. Com 100 mil kWh, isto já passa a 54% quase. E até já temos os 5 pontos. Portanto, como podem ver, aqui metem o impacto que esta medida de melhoria tem na redução dos consumos de energia do edifício. Este Excel foi feito depois vermos qual é a pontuação da candidatura, certo? Certo, exatamente, sim. Claro, o perito, à medida que vai fazendo a auditoria, ou melhor, quando o perito acabar a auditoria, pode já fazer esta brincadeirazinha, digamos, estou a chamar de brincadeira, e já consegue ver se com a medida de melhoria que está a propor, consegue os 2,50 ou quanto falta para os 2,50 pontos. Já conseguimos construir a candidatura de forma a que consigamos que ela seja aprovada. Sim, ou seja, o perito qualificado o que deve fazer é primeiro fazer a auditoria e o levantamento das existências e depois, ao fazer isso, faz a simulação dinâmica do edifício e quando acabar a simulação dinâmica, ele consegue determinar a classe energética, vai a esta folha de cálculo e verifica se já tem a pontuação necessária. Se não tiver a pontuação necessária e vocês quiserem avançar para o financiamento, têm que propor mais medidas de melhoria para chegar aos 2,50 pontos. Mas essas 2 etapas, pronto, são aquelas que é impreterível fazer. Quando essas 2 etapas estiverem feitas, vocês podem avançar para os projetos de execução e também para as memórias descritivas e para o certificado energético. É isto. Relativamente também eu tomei a liberdade de ainda experimentar aqui a biomassa, cá está a medida polémica. Medida polémica porquê? Porque é uma medida que supostamente aumenta a eficiência energética do edifício, mas os consumos, por exemplo,
substituímos uma caldeira a gás por uma caldeira a biomassa. Os consumos que eram de gás passam a ser consumos que são de biomassa. Estão a entender? Ou seja, os consumos finais não alteraram o valor. Até se calhar subiram porque a biomassa costuma ser menos eficiente. Contudo, o gás natural é um gás, pronto, é um gás não renovável. A biomassa é um gás renovável, portanto é considerada energia renovável. E é por isso que eles avaliam também de forma diferente. Aqui o que teriam que fazer era, pronto, aqui estou a descrever a medida, teriam, por exemplo, eu considerei 10.000 kWh de gás natural. Tínhamos que colocar aqui que o gás natural, a poupança, ia ser de 10.000. Estão a entender? Ou seja, no fundo, em vez de consumir gás natural, iria passar a consumir biomassa. E pronto, também, o problema desta medida é que também é muito cara, pronto, 100.000 euros ou mais, fora a manutenção, depois fica também a vosso, também depois sai-vos do bolso e pronto. Diminuiu mais um bocado, diminuiu aqueles 10.000 kWh que eu tinha de gás natural, aumenta ligeiramente a pontuação, também aumentou o preço anteriormente indicado e pronto, eram estas as nuances que eu tive a ver. Também, cá está, temos aqui também a linha para a eficiência hídrica e a linha para as ações imateriais, que é, pronto, certificado energético ex-ante ex-post, consultoria do perito, consultoria do TRM, e indicam aqui os valores, e estes valores têm impacto na eficiência energética do edifício também. Aliás, não, estes valores têm impacto no que aparece no guião. Por exemplo, aqui eu tenho o meu, se eu puser 200, ou seja, aqui vão ver no guião e calma, isto aqui deve ter sido alterado. Mas pronto, mas o que importa é que também vai ter impacto aqui no que aparece no guião. Eu já tinha testado isso antes, não estou a perceber que é que não apareceu agora, mas também vai ter impacto. O preço que vocês colocam aqui também vai afetar o preço que aparece aqui nos critérios de seleção. Eu estou um bocadinho para o lado, ali no lençol 2, para o lado, para a esquerda. Sim. À esquerda, para o início. Para que é que eu preciso? Para que é que me serve a consultoria do PQ? Não, a consultoria do PQ é fazer o certificado energético, está a entender? É isso que eu estava. Aliás, fazer o certificado energético e fazer a auditoria. Mas pronto, isto aqui, ok, tudo bem, podemos aqui até tirar. Eu estava a dar exemplos, podemos até tirar e fica tudo no preço do certificado, tudo bem. Está a entender? Okay. Isso aí era só para fins didáticos. Mas ok. E a consultoria do TRM, que é o técnico? O TRM tem que acompanhar a instalação quando sejam equipamentos mecânicos ou elétricos. Ponto final. E também tem que constar no certificado energético. No certificado energético temos que indicar o TRM. Okay. Isso aí é obrigatório. E agora não sei se tem, e agora não sei porquê, porque houve a mudança de legislação e criaram mais dois técnicos, que é o TGE e o TIS. Não sei se o TGE já é obrigatório. Eles ontem, eu mostrei o mail à doutora Sara, eles ontem atualizaram a plataforma de modo a ter o TGE. Relativamente ao TIS, não se preocupem, porque o TIS está previsto na legislação, mas ninguém é TIS, porque nunca existiu formação de TIS. Vocês mesmo que queiram contratar um TIS, não conseguem, basicamente, porque eles não existem ainda, só estão previstos. Ainda bem, porque também nós não sabemos o que é um TIS, não é? O TIS é basicamente o técnico que vai fazer a inspeção ao edifício. É isto. É o polícia, digamos. Nós para a candidatura precisamos de auditoria e precisamos dos certificados. O Exato. Sim, isso vocês preocupam-se pós-candidatura. O TGE e o TIS não têm nada a ver com a candidatura. Agora a questão é, vocês eventualmente também vão ter que ter um TGE e um TIS. O TIS não se precisam preocupar para já, porque eles não existem. O TGE é um técnico de gestão de energia e pode ser qualquer perito qualificado nível 2. Por exemplo, eu posso ser TGE. Eles deram equivalência de forma imediata a todos os peritos qualificados nível 2. E só é obrigatório para GES. Vocês têm que depois verificar se o vosso edifício é um GES ou não. O seu edifício, doutora Sara, não é um GES. Não é meu, é das associadas. Ok, das associadas, mas sim, não é um GES, é um PES. Tem que consultar o vosso perito e pronto, e ele certamente dir-vos-á se já é necessário ou não. Não, o PES depende da área útil do edifício. É um edifício com área útil de pavimento inferior a 1.000 metros quadrados. Ok. Até 1.000 metros, ou melhor, acho que até 1.000. Exato, até 1.000 é tudo PES. Exceto se for, por exemplo, piscinas e centros comerciais, aí é até 500. Mas no vosso edifício é até 1.000. Acima de 1.000 é o GES. Vamos então continuar. Pode, por favor, eu tiro. Ok. Obrigado. Portanto, continuamos com o preenchimento da candidatura. Isto é a informação que vamos buscar
ao certificado? Engenheiro? Já intervi, sim, exato. Eu tirei agora o som, estava só aqui a meter. Sim, isto aqui são os dados que aparecem no vosso certificado ex-ante, que é no fundo os consumos de energia, aliás, as necessidades de energia primária relativamente aos consumos de tipo S. Os tipo S são os consumos que contribuem para a classe energética do edifício. Depois isto aqui são os consumos de referente Estamos a ouvir. à fotovoltaica e que contribuem para a classe energética do edifício. E estes aqui são os consumos de tipo T, que são consumos que não contribuem para a classe energética do edifício, por exemplo, elevadores, iluminação exterior, esses não contribuem para a classe energética, mas pronto, também têm que ser quantificados. Também se tivessem veículos elétricos e conseguissem contabilizá-los, também podia ser tipo T, por exemplo. São frigoríficos, são tipo T, pronto, por aí. Mas o perito sabe. E depois o previsto é o somatório de todos estes fatores a sofrer pelo RR. E o final, aqui este IEM previsto, é o que tem que dar após a implementação das medidas de melhoria. Estes valores, tem que consultar o perito, ele diz-vos imediatamente quais é que são. Ok, então não estão certificados. E pronto, a candidatura conclui-se com o preenchimento desta informação. Aqui nós elaboramos aqui como é que nós pensaríamos, ou como é que nós iríamos então fazer aqui uma candidatura a este aviso. Portanto, o primeiro passo será fazer uma auditoria energética, perceber as condições que temos nos nossos edifícios e o que poderemos implementar para termos então estas reduções obrigatórias a nível de consumo de energia e ou produção de energia. Depois teremos de fazer então, ter os mapas de quantidades e o projeto de execução das medidas. Portanto, já vimos que temos de colocar na candidatura a memória descritiva, mapas de quantidades e peças. Obviamente teremos de consultar o mercado e perceber quanto é que custará, temos de orçamentar as medidas, porque vamos fazer uma candidatura para um valor, não é? Temos de ter essa indicação, fazer a candidatura vem aprovada, temos 2 anos para implementar as medidas e depois teremos de ter no final um certificado ex post e fazer então os pedidos de pagamento. Portanto, é assim que a candidatura é executada. Pronto, achamos que esta é a forma mais simples de conseguirmos perceber como é que poderemos então fazer aqui as nossas candidaturas a este aviso, caso pretendam. Vamos então às questões, não sei se temos aqui, peço que metam a... Sim, eu até já tive a ver algumas questões. Podemos começar pelo bate-papo. Portanto, se existem fornecedores de empresas de serviços afetos a este projeto ou que podem ser fornecedores certificados? Portanto, eu não percebo a pergunta. Eu posso responder. Podem ser fornecedores certificados. É aquela tabela, doutora Sara, lembra-se que dizia mesmo inscrito na ICOP e etc. É isso. Sim, tem uma tabela no aviso que diz quem pode prestar o serviço. Sim, relativamente aos painéis solares fotovoltaicos, se o que me está a perguntar é se propuserem os painéis solares, apenas os painéis solares, e a pontuação for pelo menos 2.5, a candidatura é elegível. Podem ter uma candidatura elegível só com solar fotovoltaico, se for essa a questão. E relativamente à questão do senhor Joaquim Cabral, sinceramente, se eu puder aparecer aqui, eu não percebi bem a questão. Portanto, trata-se do edifício da Câmara, no qual pretendem substituir os vãos envidraçados. A questão é que esse doutor Joaquim, não sei se está cá connosco, se pode aqui falar connosco, será a nível do licenciamento a sua questão? Pedir autorização à Câmara para o fazer? Pois, isso dos licenciamentos convém sempre consultar a Câmara, mas se não for uma grande renovação, à partida não haverá problema. No entanto, o edifício não é nosso, temos sempre que pedir autorização ao proprietário do edifício, não é? Portanto, o Excel está disponível. Não sei, engenheiro, diz alguma coisa? Não, eu só vou dizer à doutora Aida que estamos só aqui a ler as perguntas, mas já vimos e já vamos ter consigo.
Diga, doutora Sara. A folha do Excel está no formulário, eu também vou colocá-la na plataforma CNPSS e podem ir lá buscar, ou até depois também posso enviar aos presentes toda a informação, as fax, o aviso, o PD, esta apresentação que já tenho e também esse Excel, está bem? Portanto, depois enviaremos, ele está disponível nos logins, quando fizerem o login na plataforma, na fundamental. Doutora Sara, até acho que essa questão era uma boa questão para a doutora Sara responder. A que apareceu agora aqui foi o utilizador a colocar. Exato. A seguir vamos falar com a doutora Aida. Exato. Então temos aqui uma questão, deixem-me só aumentar, que assim não consigo ler. Como é que uma despesa realizada em fevereiro de 2021, sendo certificado ex-ante emitido, portanto, será feito um certificado com base na informação do edifício prévio à instalação dessa despesa que fez. Portanto, eu não sei aqui qual é que é qual é a despesa em si, Pois. não é? Portanto, não sei quem é que este utilizador. Pode falar connosco? Uhum. Não? Certo. Mas sim, pode ser feito um certificado, eu vou tirar aqui isto, pode ser feito um certificado energético, uma auditoria energética e um certificado ex-ante, com data, os certificados são obrigatórios de ter data a 1 de julho, posterior a 1 de julho. Já vamos a essa questão. Eu queria só aqui passar a palavra à doutora Aida, que ela está a seguir as regras. Engenheiro, quem passa a palavra sou eu, está bem? Tudo bem, ela já estava a seguir as regras há algum tempo. Está bem? A doutora Aida já queria falar connosco antes do início da sessão. Eu pediria era que as questões que estão a colocar, se puderem falar connosco e intervencionar, será um pouco melhor. Portanto, doutora Aida, bom dia. Olá. A minha pergunta, e peço desculpa porque quem não está dentro da área fica sempre com umas dúvidas que podem ser um bocadinho básicas, mas eu estive até a tentar consultar o decreto-lei do 101 de 2020. Sim. Quais são os edifícios que estão abrangidos pelo sistema de certificação energética? Eles têm lá as isenções. É assim, os edifícios de comércio e serviço, por exemplo, os lares e também os edifícios de habitação estão abrangidos pela certificação energética. Agora, os que não estão abrangidos são os edifícios em rua, assim os que eu me lembro de cor. São os edifícios tem a ver também com a data de construção dos edifícios? Não tem a ver. Todos os edifícios de qualquer data de construção são elegíveis, exceto se estiverem em ruína. Isto é obrigatório haver a tal auditoria e a inspeção por parte do perito e ter é obrigatório se quiserem vender ou colocar ou trocar de mãos e etc. Quando se tivessem que o vender era completamente obrigatório. Ou então se querem também participar nestes avisos também é obrigatório normalmente, como já calculou. Para apresentar a candidatura temos de ter esse certificado, sim. Temos de ter o perito que vai lá fazer essa inspeção do certificado, certo? Sim, certo. Sim, certo. Okay. Depois também, já fui vendo aqui as questões, tenho algumas do mesmo género, que é uma escola, nós temos um edifício, uma escola que temos contrato comodado com a Câmara. Tem de na mesma ter essa inspeção, não é? Pelo perito. E se não havendo o certificado energético, não podemos apresentar qualquer despesa, estava a ver esta pergunta anterior, certificado energético com a auditoria, mas se não tivermos, não podemos apresentar nenhuma despesa. Não é elegível, é obrigatório. Não é elegível, é obrigatório. Vai. É documento que tem de submeter. Sim, é obrigatório, ponto. Sim. Não há forma. Nós fizemos o ano passado de um capoto num edifício, não temos certificado energético desse edifício, não podemos considerá-lo, essa do ano passado. Faz um certificado ex-ante. Sim. Mas como é que fazemos ex-ante? Era o que há bocado também perguntava. Era as condições que estavam anteriores. É com base nas condições do edifício anteriores à implementação. De 2021, nesta altura? Pois, exato, se for anterior a 2021 já não vai dar. E mesmo o anterior a 2021. O anterior a 2021, é em 2021, a fevereiro de 2021.
Não é anterior a 2021 é 2020. Quando é que foi a despesa? Julho de 2021. Julho de 2021, ok. Fevereiro. Só que eu não tenho essa Faz data. agora, doutora Aida, um certificado energético com base nas condições antes da implementação da medida que implementou, essa aquisição que fez. Percebeu? Mas a entidade que faz esse certificado faz-me agora esta data no ano de 2022, faz-me de 2021? Pois, pelo que está na candidatura, à partida sim, pelo que está na candidatura. Não é preciso perceber se a ADN permite a emissão de certificados com base em condições anteriores à de julho. Não, isso permite a emissão de certificados com base anterior a isso, sim. Nós temos de ver porque não há canais de comunicação, não temos um telefone, podemos mandar e-mail e não temos resposta. A resposta é consultem as facs. Percebe? Portanto, não há aqui um fluxo de informação fácil ou facilitado como temos, por exemplo, para fazermos candidaturas à Segurança Social. Tentem colocar a vossa questão específica nesse sentido ao fundo e é esperar para ver se o podem realizar. Vai? Aqui, doutora Sara, aqui o senhor José Simões está a levantar o braço, mas só que ele não está a levantar o braço no Zoom e nós não sabemos. Mas não sei se quer passar a palavra ao senhor José Simões. José Simões, eu nem sequer o vejo aqui. Está por cá? Ele está. Meta o seu som, senhor José. Se calhar era melhor dizer a todos os participantes para levantar o braço é em baixo onde diz reações. Sim. Porque muita gente está a levantar o dedo assim e não levanta no sítio certo. José Simões eu não vejo. Já parece com o braço no ar. Ok. Mas porque falo? Ligo o som e falo. Ele não ligou o som. Está com o som desligado. Tem de ligar, por favor, som. Computador. Não, tem de ligar no computador. O som. O som. É melhor escrever. Não, ele está a ouvir-nos. Não está. Assim não. Nós assim não ouvimos. Em baixo no computador, no visor do lado esquerdo, tem um ativar som, tem um símbolo de um microfone que tem de carregar em cima. Pronto. Vamos passar. Já está. Já consegui. Muito bem, olá, bom dia. Bom dia, meu nome é José Simões, da Seta Social. A dúvida que nós temos é o seguinte: o edifício pertence à cooperativa de habitação e a Seta Social é o que faz a gestão do lar. Neste caso, quem deve submeter a candidatura? A Seta Social, que faz a gestão do lar, ou o proprietário do edifício? A fatura de eletricidade sai em nome de quem? A Seta Social, que faz a gestão do lar. Pronto, então a Seta Social terá de ter um contrato de comodato com a cooperativa de habitação, que deve ter por causa da licença de funcionamento da ERP, e quem fará a candidatura será a Seta, não é? Portanto, caso pretendam que seja a cooperativa de habitação a fazer a candidatura, eu não vejo elegibilidade, porque não são consideradas as duas entidades uma empresa única. Está bem? Portanto, como a fatura de eletricidade está em nome da Seta e não da cooperativa de habitação, terá de ser a Seta Social a fazer a conhecimento. Ok, muito obrigado. Nada. Doutora Manuela, bom dia. Bom dia, muito obrigado. Bom dia. Se bem compreendi, esta candidatura anterior do Fundo Ambiental, creio que não era bem assim, mas nesta o apoio máximo é 70%. E creio que... Os 200 mil. Sim. Portanto, eles permitem que se faça um pedido de reembolso inicial e, portanto,
adiantamento. O adiantamento. E, portanto, nós só poderemos iniciar o investimento depois de feita uma avaliação e aprovado a nossa candidatura. É isso? Não, vocês podem fazer a candidatura, vocês podem executar a candidatura antes mesmo de ser aprovada. Terão que ter essa capacidade, não é? Financeira, certo? Portanto, ok? Mas se não for aprovada, não temos que iniciar. Não, se não for aprovada, não têm que iniciar. Não, porque houve no anterior quadro, não funcionava assim. Portanto, nós tínhamos que realizar a candidatura toda e só depois é que eles pagavam. Não, Não- pode-se fazer um reembolso e depois serão feitos pedidos de pagamento com base nas faturas já emitidas. Eles fazem um reembolso inicial, 30%. Depois vocês fazem pedidos de pagamento com base nas faturas. Portanto, serão só 30% adiantados. Tá bom. E, portanto, conforme nós fomos fazendo o investimento, eles vão pagando. Sim. Não é no Agora fim. não sei quanto tempo é que eles demoram, não tenho mínima experiência com o fundo ambiental, não é? Portanto, não sei se o dinheiro a entrar na conta bancária da entidade se demoram 10 dias ou 60, não é? Portanto, não é? Não, no outro quadro anterior, creio que era só no final do investimento é que eles... Não, nesse caso há lugar a adiantamentos, se assim solicitarem. Sendo que a candidatura, após aprovada, tem 180 dias para ser iniciada. Tá bom. Tá, obrigada. Nada, até já. Dr. Manuel António? Sim, bom dia a todos, doutora Sara, ao engenheiro Diogo e aos colegas. Vou falar da Fundação Santo António, no PSS de Marca Naveses, e estamos aqui em Maerpi, onde recentemente acabamos de fazer um investimento em painéis fotovoltaicos. Concluímos o investimento no passado mês de janeiro. Permitiu-nos, para já, estamos muito satisfeitos, permitiu-nos aqui uma economia na ordem de quase 50% de energia. Não temos baterias, se calhar vamos avançar para as baterias, os acumuladores, para podermos eventualmente baixar ainda mais a fatura energética do edifício. Mas a grande questão aqui na nossa casa tem a ver com um elevador que é hidráulico, e aqui é uma fonte de problemas porque nos exigiu uma potência contratada muito elevada, tem já bastantes anos, e nós sabemos que é um cancro que temos e queríamos de facto substituir o elevador por um mais recente, um elevador elétrico. E a minha pergunta era exatamente se terá cabimento numa candidatura do género. Essa substituição do elevador e outras intervenções. É assim, pelo que nós tivemos a analisar das tipologias, não está prevista a instalação ou substituição de elevadores, portanto não seria elegível. E, aliás, também em termos de consumos energéticos, também só substituir os elevadores não ia dar os 2,5 pontos. Está a entender? Mas fazia a candidatura com os painéis que já inseriu, a bateria, não é? Sim, e outras. Não, mas mesmo assim, pronto, não está previsto nas subtipologias nada de elevadores. Não é elegível. É uma despesa não elegível. Sim. Está a entender? É uma despesa não elegível. Sim. Pois teremos que aguardar por outra oportunidade, porque temos aqui de facto um problema. Obviamente que uma candidatura vai prever outro tipo de intervenções, não é? Mas em relação ao investimento já feito, ele pode ser considerado? Pois, é uma boa questão, mas a verdade é que teoricamente pode-se. Teoricamente, com base no aviso, sim. Nós temos um aviso que permite faturas a 1 de fevereiro de 2021, desde que tenhamos um certificado ex-ante da implementação da medida posterior a 1 de julho de 2021, portanto. E o facto do investimento ter sido na ordem dos 20 mil euros mais IVA, que por acaso isto dá, dá, em termos de concurso público, doutora Sara, isto fica resolvido? Não, mas isso podemos depois também resolver isso, está bem? Portanto, será obrigado pela ajuda. Depois falamos. Doutora Liliana Pereira, bom dia. Olá, bom dia. Sou do Centro de Salvo da Caetânia. Tenho uma dúvida em relação à implementação da... Nós, ano passado, fizemos uma aquisição de painéis fotovoltaicos
Só que a avaliação foi feita em janeiro de 21. A avaliação feita pela empresa e depois, as faturas estão a ser pagas ao longo do ano. Isso não é elegível, certo? Não sei o que é que considera como uma avaliação. Precisa de certificado. Avaliação energética por parte da EDP, no O que é caso. preciso é o certificado energético prévio, ex ante, relativamente antes da implementação da melhoria. Sim. A avaliação não é o documento que é obrigatório para a submissão da candidatura. Precisa de certificado. Ok. Tá Sim, que é emitido pelo ADN, não é? Portanto, ok. Sim, sim. as condições normais. Doutor André Sampaio. Acho que ficou sem. Passamos à frente. Doutor Serafim Silva. Bom dia. Consegue ouvir-me agora? Bom Oi. dia. Força, força. Força. Posso? Fala para você que eu falo cedo. A minha questão é simples. Quando se falou em que a obra, sendo superior a 25 mil euros, estamos sujeitos à contratação pública. A minha pergunta é por tipologia ou é pelo total da obra? Não, Por exemplo, nós somos obrigados a contratação pública só por sermos IPSS quando fazemos obras superiores a 25 mil euros num dado ano. Independentemente de eu ser ou não ser maioritariamente financiada por entidades públicas. Eu, sendo maioritariamente financiada por entidades públicas, tenho de fazer contratação pública, ok? Portanto, se vocês caírem, eu não sei qual é a sua entidade, mas se vocês caírem no maioritariamente financiados, terão de fazer procedimentos de contratação pública. Os diversos tipos que existem, até 5 mil euros ajuste direto simplificado, portanto, depois ajuste direto de regime geral será outro montante, consulta prévia até 750 mil, portanto, depende da aquisição que forem fazer. Imaginamos, compra os painéis a uma entidade, compra a auditoria energética, os serviços de auditoria energética certificados a outra entidade, portanto, é por NIF, ok? Não é pelo projeto, é por NIF, com quem vai contratar. sim, portanto, quer dizer por tipologias também, porque para a eficiência energética tem um valor, para a eficiência hídrica tem outro. Não estamos a falar do total das Não duas. sei se existe alguma empresa que faça tudo num junto, não é? Portanto, não sei se posso contratar aí uma empresa grande que depois subcontrate os serviços e que faça as instalações. Portanto, depende de como vocês trabalharem. É como quando nós fazemos uma empreitada. Podemos fazer a empreitada para o projeto todo ou podemos ir por especialidades, não é? Claro. E em relação ao IVA? Não é elegível. O IVA não é elegível, mas para nós o custo do IVA é sempre o custo final. Pois mesmo assim, deixa de ser, continua a não ser elegível. Continua a não ser elegível e é restituível a 50%. Bem, obrigado. Doutor André, não sei se já consegue falar connosco. Eu venho agora. Olá, bom dia. Nós somos uma associação, uma IPSS em São Tirso, temos várias valências. Vou tentar explicar mais ou menos o caso, se ver se conseguem ajudar. Nós temos um centro comunitário, um complexo esportivo, que é propriedade nossa. E depois temos agora um projeto que é no âmbito do PARES 2.0 da Segurança Social, que vamos abrir uma creche. Este projeto vai ser a concurso público em abril e a obra está prevista terminar em meados do próximo ano. Não é elegível para o projeto. Edifícios existentes, construídos. Ok, era essa a minha questão. Depois só mais uma questão, porque eu cheguei um bocado tarde e não consegui ouvir esta parte. O montante comparticipado pelo Fundo Ambiental, que porcentagem é que estamos a falar? Estamos a falar de 70% a 200 mil, até 200 mil. Ok, obrigadíssimo. Doutora Aida? Só uma pergunta. Quando se diz que tem de se comprovar uma melhoria ou da redução, digamos assim, do consumo energético, se é um edifício que não está em funcionamento? Um edifício que não está em funcionamento? Tem de estar em funcionamento. Sim, ele tem que estar em funcionamento, Sim, não, tem que haver faturas. Não está, ainda não está. Ainda não está.
então se ainda não está, não dará para fazer. Não é elegível. Pois, porque era aquele exemplo que eu estava a dar. Nós temos, foi-nos pedido por contrato comodato uma antiga escola primária, através da Câmara e da Junta. Foram feitas umas obras de reabilitação no âmbito de uma outra candidatura e neste momento estamos a tratar de uma transferência de uma resposta social para lá. Agora, essa escola primária já está desativada há muito tempo, não é? Há algum tempo, e portanto deve haver consumos residuais de água, de luz. Para a melhoria necessária para Como é que comprovamos? A ideia aqui seria, por exemplo, a substituição de janelas. Não comprova. Mas não iria dar para comprovar. Tinha que ser um edifício existente. Isso não é um edifício existente. Existe lá. Mas, por exemplo, até nem se houver contas de água e de luz. Mas são contas residuais. Mas são contas residuais, não é dele em funcionamento. São contas residuais, não é dele em funcionamento. Não me parece que seja aplicável. Sim? Então não lhes parece que haja aqui forma de. Não. Não me parece. Não, porque tem que ter a melhoria, os 30%, não é? Pois. Esse é que é o problema. Está bem? Doutora Paula Guimarães, por favor. Bom dia. Bom dia. Nós somos a vencedora. Era para questionar se só a substituição de janelas teria um impacto suficiente para a candidatura? Cada caso é um caso. Contudo, pela minha experiência com edifícios de comércio e serviço, a envolvente não tem tanto impacto quanto climatização, solar fotovoltaico, solar térmico, portanto, ainda por cima, o montante máximo é 200 mil euros, eu acho que muito dificilmente ia chegar, para não dizer já não. Está a entender? Para não dizer já não. Só fazendo uma auditoria é que podem perceber sim, com 100% de certeza. Poderá ter a substituição dos envidraçados. Portanto, podemos falar de um edifício pequeno ou de um edifício maior, não é? Portanto, sim, mas é quase certo que não. É quase certo que não. Muito bem, obrigada. Se temos aqui mais alguma questão? Uma entidade pode apresentar mais do que uma candidatura por edifício, por certificado energético. Traida. Se eu tenho uma candidatura a decorrer no PRR, eu não posso ter duplo financiamento. E relembro que as candidaturas do PRR Equipamentos Sociais foi colocado um piscozinho em que o mesmo projeto não está candidato a mais nenhuma medida. Portanto, devem aguardar decisão da anterior candidatura para depois se candidatarem à mesma medida, está bem? Ao que pretendem implementar. Está bem? Mas relembro, a candidatura ao PRR não indica, dos equipamentos sociais, não indica, nós não colocamos próprias quantidades, nós candidatamos a um valor, não é? Portanto, ok? Doutora Sara, eu também estava aqui a ver no chat, há uma questão que ainda não respondemos, que é a questão do Sr. Luís Ribeiro. Relativamente, vocês têm certificado energético e auditoria com a data anterior a 1 de fevereiro de 2021, correto? O que eu lhe queria dizer, Sr. Luís Ribeiro, tem que pedir ao perito qualificado que fez esses trabalhos para atualizar o certificado energético. Porquê atualizar? Porque a legislação mudou em 1 de julho e agora a classe energética do edifício é calculada de forma diferente. Não é de forma diferente. Basicamente os critérios são mais apertados, está a entender? São mais apertados e, portanto, a sua classe energética vai alterar ligeiramente. Ou seja, tem que pedir ao perito para atualizar, só isso. Exatamente, para atualizar para a lei atual. Ok, muito obrigado. Não são permitidos certificados energéticos com data anterior a 1 de julho de 2021 a critérios de elegibilidade na presente candidatura. Mas a atualização, ele ao atualizar vai passar a ser posterior. Porque o que importa aqui com esse palavreado, doutora Sara, é que os certificados energéticos têm que ter a classificação energética do edifício conforme é atualmente, está a entender? Um edifício pode ter sido construído em 1960, mas só tem que ser avaliado como um de 2022. E é por isso que eu estou a dizer, atualiza o certificado para a classe energética ser a atual. Está certo, muito obrigado. Sim. Doutor Rui Ferreira, por favor.
Sim, levantou-me agora uma questão que tem a ver com a questão do PRR. Nós, no nosso caso, queremos fazer uma candidatura ao PRR na área do alojamento temporário, a Albergues do Porto. Não apresentei a Associação Albergues do Porto. Sim. Nesta apresentação desta candidatura, então não devemos fazer esta do fundamental? Depende do que estiver. Vocês não podem apresentar para o mesmo fim duas candidaturas diferentes. Esses dos bairros incluir financiamento para pois imaginemos que vocês aqui pretendiam contratar os painéis fotovoltaicos. Seriam edifícios distintos. No caso, São seriam edifícios distintos, não tem qualquer impacto. Ainda que sejam associados, são edifícios São distintos. edifícios distintos. Mas também o outro aviso que referiu não é Sim. para eficiência energética. Sim. Certo? Portanto, o objeto é diferente. Okay. Os objetos da candidatura de ambas as candidaturas não colidem, não é? Portanto, e é isto o que eu estava a indicar aqui no caso da doutora Elizabeth do Durões. Se o objeto da candidatura ao PRR Equipamentos Sociais implicar também, se candidataram a NZEB, edifícios NZEB, e que tem lá, e que se candidataram já com valores para a implementação de painéis fotovoltaicos ou alteração do sistemas AVAC, não poderão candidatar os painéis fotovoltaicos e os sistemas AVAC nesta candidatura. Poderão sempre excluir a outra para se candidatar a esta. E em relação aos 10% que estão previstos na questão do investimento em auditorias, é 10% do valor total? 10% do investimento nas tipologias 1 a 4. Sim, exatamente. Tipologias, sim. Portanto, se eu tiver 1000 mais 1000 mais 1000 mais 1000, não é? Portanto, dá 4000, só posso ter 400 euros em auditorias energéticas. Exato. E isso também carece de... Dá mais dinheiro, sim, não é? elegível, claro. E isso também carece da questão da contratação pública. Sim. Tudo carece de contratação pública aqui. A não ser que vocês não sejam maioritariamente financiados, mas no caso dos albergues são maioritariamente financiados. Sim, no caso, através do acordo de cooperação ativa. Ok, obrigado. Muito bem. Não sei se tem mais alguma questão que queiram colocar. Não? Portanto, agradecemos a vossa presença nesta sessão. Enviarei um e-mail de seguida com a informação que vos referi e o tal anexo do guião para preencher. Portanto, deixo nota que vamos fazer na próxima segunda-feira um pequeno webinar sobre o acolhimento de refugiados. Portanto, está disponível a sua inscrição através da plataforma CRPSS. Vamos ter connosco... Doutora Sara, estou aqui no chat, pessoas, algumas pessoas a querer questão esta última questão. Eu até, pronto, é uma questão que até também temos que eventualmente ver. Agradecia que respondessem esta última